Dito que a obsessão de um artista com sua arte dá uma sobrevida à criação, como se naquela pintura não residisse somente uma mensagem isolada, mas uma parte da própria alma do autor. Essa devoção, no caso de Basil Howard, não se atém a um momento, uma paisagem ou um acontecimento. É uma pessoa. Só que vidas reais não se cabem em páginas de livros ou dentro das bordas de um retrato. Sua inspiração, por mais que pareça admirável, é fruto de uma idolatria. Nas primeiras páginas da obra escrita por Oscar Wilde, fica evidente que o pintor pauta sua própria existência ao redor de um ideal que construiu de alguém. Nas palavras do próprio Basil, personagem da trama, o vício estampa-se por si mesmo na figura de um homem. Não consegue ser oculto. Fala-se algumas vezes de vícios secretos. Não há tais vícios. Se um corrompido tem um vício, ele se patenteia por si mesmo nas linhas da boca do indivíduo, na queda de suas pálpebras e até na forma de suas mãos. Bom, essa é uma realidade observada, sabemos disso. Mas o que aconteceria se tais vícios fossem escondidos? Se os rostos se conservassem jovens e se o corpo não sentisse o fatal passar do tempo? Aí então, finalmente, poderíamos nos entregar a um prazer após o outro sem reservas? Seria isso uma bênção ou uma maldição? No episódio de hoje, compartilho o que aprendi observando a vida de alguém que viu tal desejo se concretizar. A vida de Dorian Gray. Se você se interessa pela ideia, já deixa o like, se inscreve e segue aí para acompanhar essa jornada. Bom, antes de Dorian Gray, é importante trazer à tona uma figura do mundo real, a figura de Oscar Wilde. Afinal, como implícito anteriormente, grandes autores deixam algo de si em suas criações. Como dito pelo próprio, revelar a arte ocultando o artista é o fim da arte. Nascido irlandês, se tornou um dos dramaturgos de maior sucesso no final da Era Vitoriana, em Londres. No final do século XIX, em que grande parte do prestígio social residia na imagem das pessoas, não é de se espantar que uma obra cujo tema é a aplicação fervorosa do hedonismo tenha sido recebida com muito escândalo. Mas essa talvez tenha sido a forma com que Oscar desafiou o mundo ao seu redor, como ele alertou sobre os perigos do culto à imagem e do esquecimento da alma. O choque foi grande, tão grande que impactou sua vida para sempre. Os prazeres que ele descreveu em seu romance rondavam explicitamente tons homossexuais, o que para a época não era só um absurdo, mas uma afronta legal, um crime. Quando enviou seus manuscritos, o editor cortou cerca de 500 palavras, sem aviso, para deixar a linguagem um pouco mais branda. Depois de algum conflito, o autor decidiu por si próprio rever a obra e acabou acatando o tom menos intenso, mas ainda assim expandindo a história com mais capítulos. Nada disso evitou o escândalo que veio. Sendo casado e pai de filhos, manteve um relacionamento amoroso com um jovem aristocrata da época. Foi persuadido por ele a abrir um processo judicial contra o pai de seu amante. Ao longo do processo, o relacionamento extraconjugal foi descoberto e acabou na condenação do próprio Oscar Wilde, sendo a sua obra usada de evidência no julgamento. Ele então foi punido a trabalhos forçados, perdendo seu prestígio social, sua vitalidade, sua saúde física e mental. Morreu poucos anos depois, falido e marginalizado. Mas o que tem de tão perigoso nesse livro, usado como arma contra seu próprio autor? Em uma sociedade similar à de Oscar Wilde, se passa a história da obra que talvez seja o grande clássico do irlandês. Agora há pouco falei da devoção de Basil, personagem da trama. Um pintor cuja vida orbita ao redor de um quadro que orbita ao redor de alguém. Esse alguém é Dorian Gray. Figura muito jovem, sua beleza descomunal e seu senso de descobrimento dão um ar de imaculação, como uma criança,
ou um santo, algo que para Basil é como que divino, que não cabia só em seus pensamentos. Teve de retratar o jovem em um quadro. Bastante destoante disso é seu amigo Lord Henry Wotton. Esse é como o diabo. Sua filosofia de vida hedonista e sua oratória impecável fazem dele um verdadeiro conversor do mal. Para o nobre, a justificativa da vida está no prazer. E assim como roupas, na falta de um prazer, basta outro. Enquanto se mantém uma boa imagem, pode-se fazer o que quiser, sem reservas. Ele afirma: a sociedade ultracivilizada, pelo menos, dificilmente crê ou admite a maldade dos que são ricos e belos. Ela concebe instintivamente que as aparências são de muito maior importância que a moral, e, a seus olhos, o mais puro exemplo de respeitabilidade é de muito menor valor que a posse de um bom chefe. Bom, ao menos essa era a sua teoria. Essas três figuras, o jovem, o lorde e o artista, se encontram, como que por acaso, nas instalações de Basil. Este, ocupado, pintando aquela que seria sua obra-prima. Basil, por mais que mantenha relações com ambos os outros, sabe bem da distinção entre as figuras. Por isso, sua cautela. É melhor conservar a pureza daquele que é seu ideal. Mas pela ocasião, o encontro não pôde ser impedido. Em poucos diálogos idos e vindos, apesar dos alertas do artista, a influência de Henry se instaura à mente de Dorian Gray. Em uma longa passagem, o Lorde fala aquilo que ecoaria na mente do jovem. Ele diz: a renúncia de nossas vidas é tragicamente semelhante à mutilação dos fanáticos. Somos punidos pelo que negamos. Cada impulso que tentamos sufocar persevera em nosso íntimo e nos intoxica. O corpo peca a princípio e satisfaz-se com o pecado, porque a ação é um modo de purificação. Só conservamos a lembrança de um prazer ou a voluptuosidade de uma saudade. Só quando cedemos a uma tentação nos desembaraçamos dela. Procure resistir e sua alma há de aspirar doentiamente a tudo o que quiser preservar-se, com a agravação do desejo por aquilo que todas as leis monstruosas tornaram ilegal e monstruoso. Já se disse que todos os grandes acontecimentos do mundo se acomodam no cérebro. É no cérebro, é aí somente, que também tomam lugar os grandes pecados do mundo. Esses pensamentos eram demais para Dorian Gray. Ficou tão perplexo que precisava de um tempo para respirar. Bom, pelo menos poderia aproveitar de sua juventude para fazer o que quisesse. Era dotado de beleza e era da alta classe. Certamente poderia aproveitar todos os prazeres que lhe dispunham. Só que os mais experientes já alertam, desde tempos antigos, que mesmo os sentidos mais aguçados se deterioram. A fatalidade do tempo assola todas as vidas humanas, sobretudo aquelas que se entregam ao hedonismo. Como se quisesse trazer de volta o jovem à realidade, Henry Wotton alerta a Dorian Gray. As pulsações de alegria que em nós se avivam aos 20 anos vão se enfraquecendo. Fatigam-se os nossos membros e amortecem, carregados, os nossos sentidos. Todos nos transformaremos em odiosos marionetes, perseguidos pela recordação do que nos aterrou, pelas exóticas tentações que não soubemos corajosamente satisfazer. Os estoicos pautam a máxima conhecida como memento mori, lembre-se que você é mortal. Esse era um alerta para que aproveitemos o tempo da melhor maneira possível. Reconhecê-lo é como um sinal de sabedoria, como alguém que aproveita cada segundo com gratidão. Mas para aquele que ainda tinha toda uma vida pela frente, essa é uma lembrança aterradora do futuro. Dorian Gray encarou o quadro que o representava belamente. Essa beleza se tornou um pesadelo.
Ele envelheceria, seu rosto seria tomado por rugas, sua vitalidade definharia pouco a pouco, mas aquele quadro se conservaria para sempre. Como ele desejou, desesperado, que fosse o contrário, que ele pudesse se conservar enquanto aquela pintura envelhecesse. Daria até sua alma por isso. A grande tragédia é que seu desejo se tornou realidade. Ano após ano, o retrato ganhava traços das vilezas de seus atos, enquanto o próprio se conservava novo. É como se as consequências não fossem capazes de alcançá-lo, e se descontavam todas na pintura. Ele se tornou uma maligna influência para todos à sua volta. O curioso é que ele jamais conseguiu se desvencilhar do retrato. Por mais odiosa que se tornasse a figura, de tempos em tempos, a interrogação surgia na cabeça de Dorian Gray. Então, escondido, como uma sombra que se esgueira à noite, ele ia até o cômodo remoto onde ficava a imagem, apenas para se horrorizar. Para o jovem, o que ele fazia nada mais era que viver a vida ao máximo. Não havia nada de errado nisso. Era simplesmente alguém que tinha como objetivo último a sua própria felicidade e se lançou sem reservas a esse fim. Mas como eu já falei aqui em outras oportunidades, o mal está na desordem dos bens. A pintura é como um espelho da alma. De que adianta ganhar o mundo e perdê-la? Na corrupção, Dorian Gray demonstra uma condição muito observada no ser humano. Porém, talvez sua perdição esteja mais ainda na escolha perpétua em ignorar o quadro, em ignorar o verdadeiro estado de sua alma. Essa ambiguidade existe na origem do próprio nome do personagem. Dorian é uma derivação vinda dos Dórios, uma tribo da Grécia Antiga. Na arte, o estilo dórico representa um ideal de proporção harmônica, perfeição física, a simetria e a juventude eterna associadas às esculturas de mármore da antiguidade. Há uma subtextualidade aqui. Essa tribo tinha uma cultura de camaradagem masculina. Na Inglaterra vitoriana, o termo amor dórico era um eufemismo utilizado para se referir à pederastia grega e à homossexualidade masculina. O sobrenome Gray vem de cinza, que representa a ambiguidade moral, a névoa, a decadência da alma do personagem. Para nós, leitores, Dorian não consegue esconder Gray. Lembra da passagem de Basil que eu trouxe no início desse episódio? Não existem vícios ocultos. O máximo que Dorian Gray fez foi ocultá-los dos outros, mas não de si. No fim, não adianta culpar o espelho por ele reproduzir seu reflexo. Ignorar essa realidade é como beber água salgada, quando se está sedento e perdido no mar. Você só vai ficar com mais sede. Assim foi com Dorian Gray. É dito na obra que ele experimentava apetites devoradores, e à medida que os satisfazia, mais tornava-se insaciável. Um abismo chama o outro. Para se livrar de suas mazelas, é preciso combater o bom combate. A dor daquilo que Lord Henry chama de renúncia de nossas vidas é a prova da peleja, da resistência que te torna mais forte. É como a reconquista da própria vida. Afinal, nós andamos, falamos e pensamos. Será que realmente o sentido da vida reside no conforto? Bom, também é verdade que nos divertimos, dormimos e comemos. E é justo que aproveitemos essas coisas. Mas mesmo nelas, o que nos impede de nos perdermos é a moderação. Dela não nascem vícios. Marco Aurélio ensina: na constituição de um ser racional, não vejo virtude rebelde à justiça, mas sim vejo a temperança em oposição ao prazer. Isso não quer dizer que devamos fazer as pazes com o mal. Talvez de toda essa engenharia reversa que fiz acerca do raciocínio do Lord Henry, aqui está o cerne da questão. Se o que importa é a aparência e o resto tudo bem,
A distinção do certo e do errado existe apenas nas nossas mentes. Nesse caso, como disse o Lorde, é no cérebro e aí somente que também tomam lugar os grandes pecados do mundo. O problema de se fazer Deus é que não somos perfeitos. A forma como interpretamos o mundo pouco tem a ver com o que ele realmente é. E mais, cada um interpreta de um jeito. Além disso, achar que não há bem ou mal é em si um mal. A história de Dorian Gray demonstra bem isso. Me parece inevitável o fato de que é necessário buscar o que é bom, e é preciso se ancorar em algo mais confiável e mais elevado que tudo isso. Contudo, interpreto eu, que a mensagem de Oscar Wilde não tenha sido exatamente a do que fazer, mas do que não fazer. A homossexualidade, tão emblemática quando pensamos na obra e na vida do autor, é só uma fachada. Dorian Gray dormia com quem lhe desse prazer. A verdadeira questão é o perigo de uma vida pautada nos desejos, pela busca incessante por uma liberdade que te prende. Como diz o filósofo cínico Diógenes, os homens vis obedecem às suas paixões da mesma forma que os escravos obedecem a seus senhores. A boa notícia é que os vícios indicam uma inclinação do coração humano à devoção. Imagine alguém com tal devoção direcionada ao bem. Alguém que, diferente de Dorian Gray, não quer viver para sempre e para si, mas que, na verdade, quer morrer. Morre lentamente, doando sua vida aos outros e a um bem maior que a sua própria vontade. Bom, eu não sei se eu fui coach demais ou se eu tentei ser mais intelectual do que eu consigo ser, mas eu tentei ser sincero em relação às minhas impressões sobre a obra O Retrato de Dorian Gray. Acha que eu tô certo? Que falei alguma besteira? Comenta aí embaixo o que você pensa sobre o livro ou sobre esse episódio. Deixa o like se gostou e compartilha para alguém que você acha que vai gostar desse conteúdo. Obrigado por ter chegado até aqui e até a próxima.